Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é pela graça de Deus que nós estamos aqui nessa noite para ministrarmos ao Senhor neste culto. E quero abrir o culto então cantando um canto que fala sobre a graça, dizendo que a graça de Deus nos basta, porque o nosso prazer deve estar na presença dEle em nossas vidas. Então eu quero cantar este canto que vocês que estão em casa aí, ou estão aqui presentes, poderão acompanhar comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Amém, queridos? Aleluia. A Eliana mais uma vez está incumbida de ministrar a palavra de Deus neste culto. Queremos então interceder por ela, para que realmente a unção do Senhor esteja sobre ela e que a palavra dela que ela vai trazer, esteja segundo o coração de Deus, para alcançar os nossos corações e dessa forma sermos edificados. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade, que pela Tua graça, Senhor, pela Tua bondade,
nos é concedida de chegarmos, Pai, diante do Senhor e honrar o Teu nome, Senhor, com aquilo que fizermos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vai ser ministrada agora. Pedimos a Tua unção poderosa sobre a vida da Tua serva, Pai, para que realmente a palavra que ela for trazer, ó Deus, encontre guaridas nos nossos corações, ó Pai, crendo que ela vem diretamente do Senhor através dela, Pai. Pedimos a Tua unção poderosa sobre ela, a Tua bênção e a bênção sobre todos nós que iremos ouvi-la, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. É um prazer estar novamente com vocês, nessa oportunidade maravilhosa que o nosso pastor Fábio Alcântara nos concede, né? Muito obrigada, pastor. E que Deus possa continuar, né, abençoando esse rebanho, o rebanho que Deus confiou, né, às mãos dos nossos pastores, e que a vontade de Deus seja cumprida plenamente na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer é vivendo os propósitos de Deus. Amém? Então eu te convido a lermos juntos 2 Coríntios, é uma carta, capítulo 5, versículos 14 a 17. Amém? 2 Coríntios 5, 14 a 17. Diz assim na NVI: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já o não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vivendo os propósitos de Deus. Então, aqui nós acabamos de ver um texto de Paulo que nos convida a viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Esse verbo constranger, eu estava pesquisando no grego interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, diz que esse constranger significa compelir, que é o mesmo que deslocar-se à força, empurrar, impelir, fazer agir sob coação, obrigar, forçar. O amor de Cristo nos constrange, né? A graça de Cristo nos constrange, nos move, nos empurra a vivermos por aquele que morreu por nós, ressuscitou e hoje intercede por nós, né? Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, aleluia. E então o amor de Deus em nós, quando nós entramos nessa aliança de amor, nós nos encontramos nessa conexão que nos move a viver para Ele. Então não viver mais para nós mesmos, né? O versículo diz: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus Cristo. Você só pode viver para Jesus se você tiver esse encontro, essa entrega com Ele, entender que Ele se entregou 100% por você, e você decide, constrangido por esse amor, convencido por esse amor, na ação do Espírito de Deus, e dia após dia, viver esse amor. Quando nós entramos nessa unidade, nesse relacionamento, então nós cumprimos os propósitos de Deus para nós. Amém? E eu gosto muito no versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas
ficaram para trás. E o que nós temos são coisas novas. É maravilhoso ver com Jesus, porque nós sabemos que Ele fará coisas lindas, coisas grandes. Não sabemos exatamente quais, né? Ele vai nos revelando à medida que caminhamos com Ele. Guarda essa palavra. Ele vai nos revelando à medida que andamos com Ele. À medida que estamos ligados, permanecemos nele. Eu quero te convidar para você anotar no Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 10, Jesus vai declarando ali que Ele é a videira. Nós não vamos ler todo o texto agora, por conta do nosso tempo, mas do versículo 1 de João 15 até o versículo 10, você vai encontrar 10 vezes a palavra permanecer. Permanecer. Permanecer é estar ligado, é estar conectado. E Jesus repete ali algumas vezes: se vocês permanecerem em mim, né? Vocês vão dar frutos, se vocês permanecerem nas minhas palavras, se vocês permanecerem no meu amor, né? E uma condicional ali é: se nós permanecemos, ele diz, eu permanecerei em vocês, né? É uma promessa, é uma verdade. E ele fala ali em João 15 que nós não podemos fazer nada sem ele. Nada verdadeiro. Nós até podemos ter muitas atividades, termos uma agenda cheia de um monte de coisas e até pensarmos que estamos fazendo para Ele. Mas se não estivermos fazendo nele, essa obra será passada pelo fogo e não vai permanecer, não é verdade? Então, Paulo também nos ensina que as nossas obras passarão pelo fogo. O que for palha vai ser queimado e virará cinzas, mas o que for verdadeiro vai permanecer. E Jesus diz: olha, permaneçam em mim, permaneçam, eu quero isso para vocês. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Para cumprirmos os propósitos do Senhor, precisaremos permanecer no Senhor Jesus, na videira verdadeira. Existem videiras falsas, né? Mas a videira verdadeira, de onde vem a vida de Deus para nós, é o próprio Senhor Jesus. Em Efésios 1, de 9 e 10, nós vemos assim: o bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. A carta de Paulo aos Efésios é considerada a carta mais profunda, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. E a gente começa a ler o primeiro capítulo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, nós já somos abençoados, e esse texto também diz na sequência que nós somos abençoados antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos em Cristo para vivermos em amor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E no versículo 9 e 10, ele nos diz que o bom propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo, é converger em Jesus Cristo todas as coisas. Esse é o bom propósito de Deus. E então, assim, que a nossa vida esteja realmente entregue e conectada com o Senhor Jesus, porque nele, se nós assim vivermos, assim nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor e atendendo ao propósito de Deus na nossa vida. Nós também sabemos que em Efésios 4:13, você pode verificar que esse versículo diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então,
os propósitos principais, o propósito principal de Deus é estarmos em Cristo, na plenitude de Cristo, atingindo a medida dele, alcançando a fé e a maturidade que ele tem para nós. Amém? Então, vivendo os propósitos de Deus, como nós vamos viver os propósitos de Deus? Pelo amor, constrangidos pelo amor, em aliança com Jesus, em Jesus, permanecendo nele a nossa videira verdadeira, entendendo que a vontade de Deus é que todas as coisas estejam convergidas em Cristo. Tudo que há no céu, na terra, todas as coisas que estejam realmente convergidas. Estamos esperando esse tempo, esse é o anseio, a aspiração da nossa vida, é saber que todas as coisas serão concretizadas em Cristo. E também em Apocalipse 1, de 4 a 6, nós lemos que Deus nos constituiu reino e sacerdotes, né, através do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, através da sua obra, nos comprou para Deus, nos resgatou e nos constituiu um reino de sacerdotes. Amém? Então, fazemos parte do reino espiritual de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. E enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa vida humana, é a nossa oportunidade de vivermos e de manifestarmos o reino de Deus. Jesus veio para trazer o coração de Deus, para mostrar, revelar, ele é a própria expressão de Deus, veio ao mundo como homem, para trazer o homem de volta a Deus. E o nosso coração, como povo de Deus, deve ser trazer o céu na terra, em consonância com a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, se cumpra a tua vontade aqui na terra, como ela se cumpre aí no céu. Amém? Eu estive pensando na Bíblia, né, nós temos vários exemplos de pessoas que viveram os propósitos de Deus, mas eu quero te convidar a ler comigo Atos 16 e 33. Atos 16 e 33. Diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração. Eu amo muito essa palavra, porque ela mexe muito comigo. Ele viveu, cumpriu os propósitos de Deus, morreu, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Todos estamos passando. Todos temos uma vida limitada, né? Se nós formos felizes, né, e tivermos saúde suficiente, né? Moisés disse no Salmo 90 que a nossa vida vai até uns 70, 80 anos. Eu prefiro Gênesis 6, que fala que o limite é 120, né? Mas a nossa vida, se chegar a 120 anos, é muito fugaz. O que é isso diante da eternidade? É muito pouco. Então nós temos uma expectativa de vida muito limitada. Estamos passando por aqui. E Davi teve a sua oportunidade, né? Lá em Mateus 1:17, bem no comecinho dos evangelhos ali, né? No primeiro capítulo, você vai ver que na genealogia de Jesus aparece loguinho Davi. Então diz que foram 14 gerações, de Adão até Abraão, de Abraão até Davi, né? Depois de Davi até quando foram para a Babilônia, e depois que voltaram da Babilônia até Cristo. 14 gerações. Davi estava ali marcando essas gerações. Davi viveu, cumpriu o propósito de Deus. E eu estava pensando, enquanto me preparava para estar aqui, né, eu já estou na altura, já estou na meia-idade, né? Graças a Deus, eu tive a bênção de aproveitar a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude,
e a minha fase adulta até aqui, graças a Deus, buscando servir ao nosso amado Deus. E então, o tempo que nós temos mais energia física é a nossa mocidade, não é? Então, e a recomendação do filho de Davi, ali em Eclesiastes, é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, né? Os anos que você vai envelhecer. Eu quero te dizer, mesmo que já chegaram os nossos anos de meia-idade, e mesmo que nós vivamos muitos anos, a palavra de Deus nos diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém, queridos? Eu desejo viver com propósito para o nosso Deus. Quando eu estava aqui fazendo um ensaiozinho com o Daniel, e eu me lembrei quando eu tinha 18 anos e meio, em julho de 85. Naquela época da minha vida, eu tive algumas escolhas. Eu estava vivenciando um luto, e eu lembro que eu falei no meu coração diante do nosso Deus: eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E eu desejo, querido, e é isso que eu venho dizer do coração de Deus para o seu: deseje viver os propósitos de Deus que Ele constituiu para você, que Ele estabeleceu. E você vai falar: Eliana, como que eu posso saber? Obedecendo, querido, conhecendo a palavra dEle, ouvindo a voz dEle, ouvindo a voz. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, e as minhas ovelhas me ouvem. Aleluia, aleluia. Você tem ouvido a voz daquele que te ama, daquele que por você morreu e ressuscitou, para que você não viva mais para si mesmo, mas viva para Ele, uma vida com propósito, uma vida com significado. Eu estava conversando com meu filho esses dias. A gente faz tantos votos, né, de felicidades, né? Nós fazemos tantos votos: olha, feliz ano novo, feliz Natal, feliz aniversário, seja feliz, seja feliz. Sempre nós dizemos isso de coração para as pessoas. E se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver: é feliz, é feliz, é feliz, né? Ali no Apocalipse você vai encontrar, né? Felizes são os que ouvem, os que leem, os que guardam a palavra dessa profecia. Quer ser feliz, querido? Quer ser feliz na palavra do Senhor? Uma vida com propósito, porque você não vai viver mais os seus próprios interesses. Você vai viver para aquele que é eterno, para aquele que entregou a sua vida, sendo o próprio Deus. Não teve por grande coisa ser igual a Deus, mas se humilhou, deixou a condição de Senhor da glória, veio ser homem como você, veio ser pessoa humana como nós, mulheres, sabe, conhece as nossas dores, entende como é ser gente, e sendo gente, né, se tornou servo e obedeceu até a morte. Não uma morte natural como Davi, no texto que nós lemos sobre Davi. Davi se decompôs naturalmente, né? Chegou o tempo da velhice dele, a Bíblia nos diz que ele morreu em velhice abençoada, né? Pôde estabelecer o filho no trono, pôde dar instruções além dos seus dias, muito além, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele se entregou à morte como um criminoso, por causa dos nossos pecados, por causa daquele que tem as mãos sujas de sangue. Aleluia. Jesus morreu para levar todo o pecado, toda a maldição. Então, todos nós, da raça humana, se arrependidos voltarmos, poderemos viver a vida que Deus tem para nós.
Isso é maravilhoso, isso é a nossa riqueza, é a nossa glória. Somos todos limitados, somos todos falhos, mas queremos viver com Ele e para Ele, e vai valer a pena. Eu desejo, querido, e me inspiro muito em Hebreus 11, quando diz sobre Abel. Abel foi o segundo homem nascido de mulher, né? Deus fez Adão com as suas próprias mãos e fez também Eva. E deu 2 filhos, né? Inicialmente. Primeiro Caim, depois Abel. E se nós lermos lá em Hebreus 11, nós veremos que fala assim, que Abel, o que Abel fez, por ter oferecido a Deus uma oferta verdadeira, ele ainda está falando, ele ainda está pregando. Sabe, tem muita gente que pensa, vamos viver, vamos morrer, não vai ser nada. Não, querido, o que você fez em Deus vai continuar. Se Abel ainda fala hoje, ainda o testemunho dele nos constrange a sermos uma oferta verdadeira a Deus, amém? A sua vida também poderá em Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Bom, e quem foi Davi, né? Aquele de quem nós lemos que cumpriu os propósitos de Deus. Eu quero ressaltar 2 características boas em Davi. Em 1 Samuel 16 e 12, você pode ler assim, pode anotar e ler assim que possível. Ele tinha as maçãs do rosto rosadas, os cabelos ruivos e os olhos brilhantes. Era um rapaz de boa aparência. Belos olhos, formoso de semblante. Eu me lembrei lá em Mateus 6, de 19 a 24, também você pode anotar e ler, tá? Diz que, voltando um pouquinho ali em 1 Samuel 16, no versículo 18, também diz que ele escolhia cuidadosamente suas palavras. Ele era um soldado valente, ele sabia lutar e escolhia cuidadosamente as suas palavras. Então, duas características importantes de Davi. Ele tem muitas, mas eu gostaria de frisar e ressaltar essas 2: bons olhos e palavras, boas palavras, palavras prudentes. Em Mateus 6, de 19 a 24, nós vemos então, Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu imaginava assim, olhos bons, uma pessoa que olha para os outros, querendo achar o bem nelas, né? Querendo olhar com a perspectiva de Deus. Isso também é verdade, né? Nós devemos ter esse olhar para o nosso próximo, né? Mas ali no contexto que Jesus estava falando, são palavras de Jesus, ele está falando sobre generosidade. Generosidade. E ele diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que acontece, queridos? Graças a Deus, nós somos um povo que ama servir a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Até, acho que domingo foi o aulão sobre esse ensino. Eu não pude ver, mas é bíblico. Nós cremos, a nossa igreja ensina isso e vive isso. Então, estava até comentando com o Daniel, né? Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos dizendo: Senhor, não é que essa parte é sua e os outros 90 ou quanto for, nós vamos fazer do nosso jeito. Não. Quando nós honramos ao Senhor, né, trazemos ao nosso Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos declarando que nós somos dele, que ele é o nosso Deus. Queridos, eu tenho muitos milagres para contar nessa área. Até gostaria oportunamente de dar algum testemunho aqui na igreja. Mas é maravilhoso, porque não é a matemática, né? Eu amo números desde pequenininha, sou economista, amo números, amo fazer contas. Você me chama, eu tenho água na boca, tenho gosto de fazer contas.
mas a nossa matemática é ínfima diante da grandiosidade do nosso Deus. Quantos milagres Deus quer fazer na sua vida e na minha, se nós nos conectamos com o coração dele. Tem muita gente que não entende, fala que é teologia da prosperidade. Queridos, Davi foi tirado lá das ovelhinhas, né? Lá de cuidar das ovelhinhas do seu pai, e se tornou o maior rei humano que essa terra já conheceu. E Davi fez uma coisa linda nesse sentido, né? De generosidade. Então eu coloquei aqui algumas coisas. Ele desejou construir uma casa para Deus. Então, quando ele estava lá na altura do reinado dele, ele falou: poxa vida, meu palácio é tão bonito, e o meu Deus, a arca fica em tenda, né? Eu quero construir uma casa para o meu Deus, sabe? Algo que veio do interior dele. E ele disse com o profeta disse: faça, Davi, faça conforme o seu coração. E depois Deus mandou o profeta dizer para ele: olha, não vai ser possível, as suas mãos foram sujas de sangue, mas o seu filho vai construir sim. Queridos, se parasse aí, estava maravilhoso, mas não parou aí. O profeta, pela boca de Deus, disse: eu vou fazer de você uma casa para mim, uma casa de Davi. Eu vou te fazer do seu reino, o seu reino nunca vai terminar. Sabe por quê? Porque você e eu fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Então nós estamos aliançados com o filho de Davi, com o rei dos reis, que veio da linhagem de Davi. E olha que interessante, que enquanto a igreja estiver na terra, o reino que humanamente veio através de Davi continua. Amém? Glória a Deus. Davi desejou honrar a Deus, servir a Deus, dar a Deus algo, e Deus recebeu. Sabe, tem algo que só você poderá dar a Deus. Você fala: o que eu posso dar, Eliana? Quando eu era menina, eu aprendi assim, aleluia: se você der um copo de água fria em meu nome, você não vai perder essa recompensa. Amém? Generosidade: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Uma outra ocasião que Davi também nos ensina muito, está lá em 1 Samuel 30 e 23, quando eles voltavam de Ziclag, e alguns soldados ficaram para cuidar dos bens das pessoas que ficaram sem poder ir para a guerra. E então Deus deu vitória a eles, e quando eles voltaram, os soldados que lutaram disseram: não vamos ser parte não, aqueles ficaram lá de moleza, né? Em outras palavras, Davi falou: não, a vitória é nossa, né? Foi Deus que nos deu. Quem lutou recebe, e quem apoiou aqueles que foram à luta também recebe. Então, o coração generoso de Davi. Glória a Deus. E uma coisa muito linda também, quando foi consagrado quando Davi, antes de morrer, ele chamou as pessoas para recolherem ofertas para que a casa de Deus fosse construída. Então, lá em 1 Crônicas 29, de 2 a 16, ele então convoca muitas pessoas para virem, né? E no final ele diz assim: olha, tudo é teu, Senhor, todas as coisas que nós te trazemos vêm do Senhor mesmo. Ele sabia que todas as coisas vinham de Deus. Tudo já é teu, Senhor. Ele sabia, ele tinha esse entendimento dentro dele. O que sou eu para te trazer, Senhor? Era isso que ele perguntava. O que sou eu, Senhor, para te ofertar? O que somos nós? Se estamos vivos, é porque Ele nos dá a vida, né? Tudo que somos, tudo que temos, inclusive capacidade de sonhar. Se nós temos projetos, se nós sonhamos,
é somente Ele que pode fazer em nós o querer e o realizar. É dom dele. Aleluia. No Salmos 24 diz, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. É tudo dele. É tudo dele. Glória a Deus. Davi também diz assim, no Salmo 37, 21. Os maus tomam emprestado e não devolvem, mas o justo dá com generosidade. No versículo 26 ele também diz, é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Nós não vivemos só para nós, queridos, vivemos também como testemunho dos nossos filhos, né? Dos nossos descendentes. Estamos escrevendo uma história. Que legado você quer deixar para a sua geração, para os seus descendentes? Se nós tememos a Deus, né? Ali em Atos, quando acho que foi Pedro que disse, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Quanto nós temos de abençoar a nossa casa, oportunidades de abençoar a nossa casa. Tudo que fazemos, plantamos, não apenas para nós, mas para os nossos descendentes. E em Provérbios 19, 17, tem uma palavra maravilhosa também, que diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Eu sou do Triângulo Mineiro e eu cresci ouvindo as pessoas falando, Deus te pague, Deus te pague. Eu ficava pensando, Deus te pague? Como assim, né? Deus te pague. E esses dias eu estava pensando, agora eu sei de onde que veio, certo? Então, se você empresta ao pobre, na Revista e Corrigida diz, o Senhor pagará o seu benefício. Meu Senhor é muito lindo, né? É muito forte. O que há de generosidade? Quanto há de generosidade no nosso coração? Quanto há? E Atos 20, 35, está escrito assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Você conhece essa felicidade? Ou você quer receber e nunca está bom, e nunca chega, e não, porque eu não posso dar. Como que está o seu coração? Você conhece essa felicidade de dar? João 3,16 diz, Deus amou ao mundo e deu. Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho. A maior felicidade em dar. Você conhece essa felicidade? Talvez nós damos por obrigação, talvez nós damos porque vemos o outro precisando, mas nós temos essa alegria, essa felicidade de Deus em dar. Né? Fico até constrangido de falar emprestar ao Senhor, né? Mas é a palavra dele que diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Eu fico pensando, meu Deus, quando Deus nos deu Jesus, Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Como você tem dado? Você tem dado do seu melhor? Você tem dado sim alguma coisa que te custe? Quando Davi foi também oferecer uma oferta ao Senhor, ele tinha pecado, ele precisava erguer um altar e oferecer diante do altar. Araúna falou assim, não, eu te dou o terreno, eu te dou as ovelhas, né? Davi era rei e Araúna falou, nossa, eu posso sim participar. Davi falou, não, eu vou dar algo que me custe. Sabe, queridos, nós queremos muitas vezes viver um evangelho para nós, viver para nós mesmos, a minha bênção, a minha alegria, a minha saúde. O convite é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Hoje Jesus está à direita do Pai, porque Ele
recebeu um lugar de honra. É só lermos, continuar lendo Filipenses. O Pai o exaltou soberanamente, né? Diz, por isso o Pai o exaltou soberanamente, porque Ele resgatou, aleluia. Ele comprou de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todas as raças, um reino para Deus. E o Pai falou, filho, o seu lugar agora é de honra. Queridos, nós precisamos aprender. Jesus disse, dá e ser-vos-á dado. Dá, nós queremos primeiro receber e depois dar. Vamos com o Senhor, amém? Hoje podemos erguer nossas mãos, podemos adorar, podemos declarar que somos filhos de Deus, e nada pode nos separar do amor dele, porque Jesus se interpôs, pagou o preço, satisfez a justiça. É só por causa do sangue de Jesus em nós que somos resgatados da nossa vã maneira de viver e vivemos para a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Davi também tinha boas palavras. Por conta do nosso tempo, eu não vou explanar muito aqui, mas está escrito repetidas vezes que nós comeremos do fruto da nossa boca. Davi também foi profeta. Nós lemos vários salmos. No Salmos 45 é um salmo profético. Temos vários no Salmo 18, no Salmos 22, que Davi escreveu sobre o Senhor Jesus. Davi também foi um profeta. Você e eu somos chamados a ter boas palavras, a sermos assertivos, a falar o que Deus fala, a viver o que Deus diz para vivermos. Precisamos, as nossas palavras, elas vão adiante de nós. As nossas palavras são como sementes, e nós plantamos e colhemos. Você tem sido assertivo? Você tem sido profeta de Deus para você mesmo? Quando você olha no espelho, você fala, glória a Deus, meus olhos, glória a Deus, posso respirar. Você pensa coisas boas e diz coisas boas sobre você mesmo. Diz para você, você é amado de Deus, comprado por Jesus, e ninguém pode mexer com você sem que Deus permita. Você diz isso para você mesmo? Você acredita que é um amado de Deus, que faz parte do reino de Deus? E o que você tem dito para os seus semelhantes? O que você tem dito para as pessoas que convivem com você? É muito fácil, querido, nós não vamos fazer esforço nenhum para reclamar, para, às vezes, amaldiçoar, né? Para ser murmuradores. Às vezes, quando vimos, já foi. Não. Davi era um homem prudente com as palavras, e também foi profeta do nosso Deus. Amém? Eu quero te encorajar a rever, né? A rever o seu coração. Nós estamos começando o ano, um ano abençoado. Quantos de nós tivemos Covid ano passado, não é? E Deus nos guardou, nos deu livramento. Quantos enfrentamos tantos embates, tantas dificuldades, estamos aqui para viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Para termos bons olhos ao exemplo do nosso Pai, que é generoso, que faz o sol e a chuva cair sobre maus e bons. Aleluia. E que diz coisas boas sobre nós. Aleluia. Nós vamos cantar que nós queremos prosseguir. Chegamos até aqui e não vamos desistir. Que nós vamos viver e vamos cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir.
graças, nosso Deus, porque nós chegamos aqui por causa da tua bondade, por causa do teu favor sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos trazer até aqui. Aleluia. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar ao Senhor que não vamos desistir, na força da tua palavra, Senhor, na força do Espírito de Jesus, o teu Espírito, ó Deus, que tirou a Jesus dentre os mortos. É esse Espírito que o Senhor nos dá como garantia que somos Deus. É nessa força, Senhor, que nós vamos viver e vamos cumprir os teus propósitos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque ainda que o nosso corpo venha se decompor, aleluia. Muito obrigada, Senhor Jesus. Um dia levantaremos de lá. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo testemunho do teu povo, daqueles que foram antes de nós. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de escrever a nossa história contigo. Seja engrandecido, Deus da nossa vida. A ti a glória, a honra e o louvor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigada por tua palavra poderosa na vida dos nossos irmãos. Ela cumprirá a tua vontade, Senhor. É assim que nós te agradecemos e oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Aleluia.